Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória do Sport na Arena de Pernambuco, 2-1 de virada para a equipe da diante da Ponte Preta, né? Uma vitória importante nesta 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado que coloca momentaneamente o Sport na vice-liderança da competição. A rodada contribuiu, empate entre Vasco e Grêmio, e o Sport chegando aí ao segundo lugar com esse resultado conquistado em seus domínios. Entre aspas, né? Jogo na Arena de Pernambuco, mas importante a conquista dos 3 pontos e da maneira como aconteceu a conquista desses 3 pontos. Então a gente vai trazer detalhes a partir de agora desse jogo. É um jogo difícil, um jogo onde o Sport no começo da partida, né, teve problemas, né, se mostrou uma equipe muito, mas muito afobada, né, uma equipe pressionada até pelo resultado em casa, depois de uma derrota para a equipe do CRB, né, na rodada anterior. E isso estava visível na atitude dos jogadores em campo, no gestual, né, na última bola, nos passes mais curtos, o Sport errando bastante, permitindo até com que a Ponte Preta, né, tivesse em alguns momentos a bola, isso logo no comecinho da primeira etapa. Não à toa o Sport chegou, né, a tomar um gol da Ponte, um gol marcado pelo Luca, para variar, né, numa penalidade onde a saída de bola mais uma vez foi o empecilho, foi o percalço do Sport nesta partida. Né, uma bola onde o Fabinho tentou um passe para o Everton Felipe numa fogueira, o Everton acaba perdendo a bola não sai pela linha de lado, a Ponte Preta dá sequência à jogada e o Sabino acaba cometendo um pênalti infantil. Na cobrança o Luca desloca o Maílson e coloca a equipe visitante em vantagem. Mas acredito que a partir dos 20, 25 minutos o Sport melhora no jogo, né, o Sport com mais ímpeto ofensivo começa a finalizar mais, mesmo não sendo da maneira como o torcedor imagina, mas eu creio que em termos de conjunto a equipe apresentou bem mais do que nas últimas partidas, né, e na base da vontade, né, na base da força, né, consegue chegar a essas finalizações lá na frente, esbarrou por 2 vezes na trave, né, do goleiro Kaique França, uma numa finalização do Fabinho, outra num travessão, né, numa finalização, né, do Everton Felipe. Então a equipe do Sport teve oportunidades no primeiro tempo, foram 10 chances na primeira etapa, mas que não teve a sorte necessária para chegar pelo menos ao empate nos 45 minutos iniciais e foi para o intervalo sendo derrotado. Com a volta para o segundo tempo, o técnico Gilmar Dalpozo aciona o Kaique, né, na vaga do Búfalo e coloca o Raivanegas na vaga do Giovani. E isso faz com que a equipe do Sport mantenha o ímpeto do primeiro tempo, da reta final da etapa primeira de jogo, a ponto de nos 6 primeiros minutos conquistar a vitória, né, a virada. Né? A virada veio em menos de 10 minutos. Um gol marcado de falta pelo Luciano Juba, ali de uma certa forma já abala psicologicamente o adversário, né? A bola acaba desviando na barreira, matando o goleiro da Ponte, dando um empate ao Sport naquele recorte. E minutos depois, né, uma belíssima jogada, a gente sabe que a bola alçada, né, o lançamento que vem da defesa para o ataque do Sport é a principal jogada, não funcionou no primeiro tempo, devido aos 4 impedimentos que foram marcados, o posicionamento do ataque do Sport não funciona, mas o gol sai desse tipo de jogada. Um lançamento do Thierry, buscando o Sander na esquerda, ele acaba colocando em condições o Kaique só dá aí a bola para o Raivanegas finalizar com maestria e colocar o Sport ali com o 2-1 no placar. Só que é o modus operandi do Sport, né? O Sport, quando tem a vantagem, ele, em vez de buscar o terceiro, o quarto e quem sabe sacramentar a vitória com um pouco mais de tranquilidade, ele chama o adversário para o seu campo. E a entrada do Fecim na equipe da Ponte fez com que a equipe paulista crescesse dentro do jogo, a ponto de gerar situações perigosas, como vimos, né, na defesa do goleiro Maílson, por exemplo. O Maílson foi exigido, né, a bola ainda desvia em um dos defensores do Sport. O Maílson ali por volta dos 18, quase 20 minutos, faz uma boa defesa, né, evitando que seria o segundo gol da Ponte Preta e, consequentemente, o empate. Mas depois o Sport volta a reagir,
com a saída de Everton Felipe, muito questionado pelo torcedor neste jogo, a entrada do Thiago Lopes e a saída do Fabinho, né? Só para esclarecer, pediu para sair o Fabinho para a entrada do Ronaldo, né? E nisso o Sport volta a ter o controle da partida, né? E segurar esse 2-1. A Ponte teve mais oportunidades ao longo da reta final do segundo tempo. O Sport também teve chegadas interessantes que poderia ter gerado o terceiro gol, mas a equipe rubro-negra acabou as desperdiçando. Alguns pontos que precisam ser debatidos em relação a alguns jogadores. Essa formação sem o Giovani, talvez o técnico Gilmar Dalpozo a adote para as próximas partidas do Leão na Série B, porque o Sport cresceu no comecinho do segundo tempo sem a presença do camisa 77 em campo. Outro ponto, Fabinho é um jogador que provavelmente estará ganhando essa posição de William Oliveira. É um cara que começou errando a primeira bola da partida, eu até coloquei isso lá no meu Twitter, mas depois o Fabinho, ele consegue, né, depois da lambança também do pênalti, né, o passe errado para o Everton Felipe, ele se recupera, se redime dentro do jogo, né, consegue dar uma vitalidade do meio para frente interessante, finaliza, né, muito bem, né, tem essa força ofensiva e isso pode ser útil até para o Sport em jogos longe de casa. Uma formação mais defensiva, com o Fabinho chegando à frente, pode ser aí uma alternativa para Dalpozo, quem sabe, para as próximas partidas. O segundo gol, ele credencia Dalpozo no comando técnico do Sport para os próximos meses, talvez, quem sabe, né, um técnico que, com as mexidas, ele muda totalmente o panorama da equipe rubro-negra na partida, né, com a entrada do Kaique, com a entrada do Raiva Negas, responsáveis pelo segundo gol. O Sport viu, né, na entrada do Raiva Negas um cara de boa movimentação, né, e pode ser, quem sabe, muito útil para os jogos, né, um cara que, como titular, não consegue render, mas quando sai do banco de reservas tem marcado gols nesta segundona, e no mais foi um resultado de fundamental importância, porque sabia-se que a rodada estava se oferecendo ao Sport pelo simples fato do empate entre Vasco e Grêmio, né? E com esse oferecimento da rodada, a gente viu que o Sport não aproveitou, né, no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né, acabou ali com as conversas no intervalo, acertando a sua equipe, ajustando alguns pontos fundamentais para essa vitória e chegando a uma vantagem muito interessante no campeonato. E é importante destacar, 18 pontos em 10 jogos é uma pontuação de equipe que briga pelo acesso. E o Sport, acredito eu, que tem, né, essa noção dentro do campeonato. E vai ficar pelo menos nessa, e acredito eu que na próxima rodada dentro do G4, pelas projeções que dá para se fazer em algumas equipes que ainda vão entrar em campo nesta rodada. Mas, de uma certa forma, um Sport que aproveitou o contexto dessa 10ª rodada da Série B, né, que reagiu no segundo tempo. A última virada que o Sport havia conquistado foi em 12 de março, pela 5ª rodada do Pernambucano contra o Náutico nos Aflitos, e de lá para cá o Sport não estava conseguindo reagir. Tomava o gol do adversário, ou o resultado era de empate, ou até mesmo o Sport perdia a partida. Agora não, agora o Sport conseguiu essa virada que foi de suma importância, né, para tirar um peso desses jogadores que, logicamente, como a gente destacou no início, né, pressionados, né, por conta da busca pelo resultado, né, que não estava vindo, não veio na última rodada, devido às circunstâncias, né, de uma partida também abaixo, né, da equipe rubro-negra, mas hoje essa reação no segundo tempo a ponto de levar a equipe à vitória e, consequentemente, a se perdurar por mais um tempinho dentro do G4 da segunda. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e, claro, vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!